Estamos de volta nesse novo formato. Espero que vocês estejam gostando, mesmo porque a gente não tem muitas opções, não é mesmo? E para quem ainda não me conhece, não sabe o que está perdendo, eu sou a Natália de Campos, sou advogada, estou aqui do Coletivo e minha parceira de muitos outros vídeos, canais e afins, a Nath também. Oi, gente, que bom estar de volta aqui nesse formato. O que a Nath falou, a gente espera que vocês estejam gostando. É o famoso é o que tem para hoje, né? Mas então, eu sou a Natália, sou psicóloga. Vocês já estão cansados de me ver apresentando aqui. Para quem ainda não me conhece, eu trabalho com relacionamentos abusivos. E para bater esse papo com a gente, também uma parceira aí que já está comigo em alguns canais de comunicação diferente, é a Natasha Vasconcelos, feminista, ativista, advogada, presidente da Comissão da Mulher da Advogada do OAB, integrante da Rede Feminista de Juristas, defende e criadora do IG Política para Mulheres. Prazerzaço ter você mais uma vez batendo esse papo. E eu começo já com uma pergunta que eu acho que é a clássica, acho que você já deve ter respondido ela em vários canais, mas acho que a gente tem que falar bastante sobre isso ainda. Os dados da violência contra a mulher, ele tem aumentado, né, nessa quarentena, e então a gente fala constantemente que a gente precisa de políticas públicas para combater essa violência, porque o direito penal, a gente pensa sempre como última ratio, né, assim, é a última coisa que a gente deveria para combater a violência, né? Na verdade, ele entra porque a gente não está conseguindo combater essa violência. Eu queria que você explicasse um pouquinho, de um jeito popular, o que são políticas públicas e o que tem sido feito nesse tempo de pandemia para nós mulheres. Eu agradeço demais o convite. Eu fico sempre muito feliz com os convites que tu me propões nas redes, né? E querendo ou não, a pandemia fez com que as pessoas acabassem se encontrando até mais do que fisicamente era possível fazer. Bom, a política pública, assim, de modo mais raso, mais direto, mais popular, é o que o Estado resolve fazer diante de determinada situação. Então, quando a gente fala de política pública para a mulher, é muito fácil a gente perceber como é que o Estado está agindo diante disso. Então, eu sempre, quando falo de violência doméstica, sempre gosto de falar sobre quando que o Estado brasileiro, de fato, colocou no ordenamento jurídico uma política pública e uma lei para enfrentamento da violência contra a mulher. Então, ele só fez isso na nomenclatura que a gente conhece de violência contra a mulher e de violência doméstica, a partir de 2006, com a Lei Maria da Penha. Então, antes disso, o Estado tratava como uma violência familiar, como uma violência doméstica. E, de fato, a violência familiar e a violência doméstica, ela não vitima só mulheres, né? Ela vai vitimizar crianças em grande escala também. A gente tem os índices aí, os dados sobre violência familiar que vitimam crianças e são absurdos. E também idosos, né? Então, a gente faz aqui um recorte, um olhar diferenciado, uma perspectiva da violência contra a mulher, especificamente nesse âmbito familiar, nesse âmbito doméstico. Então, é a partir disso que nós estamos falando aqui hoje. Então, a política pública ela é basicamente o que o Estado decide fazer e como é que ele decide encarar aquela problemática social a partir dos instrumentos que ele tem, a partir das políticas que ele vai poder, a partir da estrutura que ele vai poder atender aquela demanda. E aí, o que a gente tem discutido bastante, quem discute essas questões da violência de gênero, da violência contra a mulher, é que nenhum dos aspectos trazidos pela pandemia, ele é, na verdade, uma surpresa para as mulheres que são vítimas de violência doméstica e as mulheres em geral. Por quê? Porque a vulnerabilidade das mulheres, nesse momento da pandemia, ela abarca basicamente 3 aspectos. Primeiro, nós estamos na linha de frente, né? Então, saiu recentemente uma pesquisa dizendo que as mulheres são 70% desse contingente que está na linha de frente da pandemia, né? Então, populacionalmente, nós somos a maioria, não só da população brasileira, como da população mundial. Então, matematicamente, isso é uma questão que é óbvia, né? Mas é curioso, né? Porque a gente não está dizendo aqui que o vírus mata mais mulheres do que homens, até porque também teve uma pesquisa recente que mostrou que não, né? Que são os homens que são mais vítimas
da Covid-19, até recentemente tinha uma pesquisa que apontava isso. O que a gente está falando aqui, estamos na linha de frente. Isso significa que temos algumas vulnerabilidades a partir da linha de frente. Não só por colocar essas mulheres em risco e elas voltarem para a casa delas, né? A gente teve um caso de feminicídio no Brasil, de um companheiro que matou uma médica, porque suspeitou que ele também era médico, suspeitou que ela que tinha contraído o Covid e passado para ele. Sendo que foi tudo uma suspeita, mas ele matou, né? Então, isso foi um caso que a gente teve aqui no Brasil sobre isso. E aí, as mulheres também, numa segunda perspectiva, estão mais vulneráveis economicamente. A situação ela vai complicar para todo mundo, né? A gente vai viver aí uma crise econômica, uma recessão bem grave, né? Como os economistas têm apontado, e vai ser para todo mundo. Mas por que a gente diz que isso vulnerabiliza mais as mulheres? Porque elas estão nos serviços e no mercado de trabalho considerado informal, que são aqueles que têm menos garantia. Então, são mulheres também que não estão tendo o direito, não é nem privilégio, é o direito de estar em casa nesse momento onde o isolamento social ele é primordial, né, para combater a contaminação comunitária. E aí, o último aspecto, não menos importante, só para a gente ir tentando entender essas camadas, são as mulheres que estão mais expostas à violência doméstica, mulheres e crianças estão mais expostas à violência doméstica decorrente desse isolamento, né? Então, não é o isolamento social que causa a agressão, ela sempre houve, né? O que ele vai fazer é vulnerabilizar mais ainda essas mulheres e isolar mais ainda essas mulheres. Então, toda a literatura que fala sobre a mulher vítima de violência doméstica, ela já fala o quanto que essa mulher ela é isolada pela sociedade, ela é isolada pelos seus amigos, ela é isolada pelos seus familiares. E agora, em tempos de violência doméstica, esse isolamento, em tempos de Covid-19, pandemia, esse isolamento ele vai se intensificar pelo fato da gente não poder contar nem com os organismos estatais funcionando perfeitamente, né, no seu estado normal. A Delegacia da Mulher, aqui recentemente no estado do Pará, fechou as portas, alegando evitar, né, o contágio com os servidores públicos. E aí a gente tem pressionado aqui enquanto CMA-OAB no sentido de, então façam alguma coisa para garantir que esses servidores, que essas servidoras atuem nesse serviço essencial de forma segura também para elas, porque a gente não pode esquecer que ali também são mulheres, né? Primordialmente mulheres nessas delegacias. Então, o que a gente vê aqui com essa medida de isolamento social, esse isolamento ele vai se intensificar. Seja porque essas mulheres vão estar sozinhas em casa com seus filhos e não podem contar com a rede de apoio, que geralmente são as avós, essas avós são do grupo de risco. Para uma família mais abastada, essas avós elas podem ficar num isolamento que não na mesma casa do que essa família. Para mais da metade aí da população que não tem condições, que os avós não moram em locais diferentes, acaba expondo todo mundo, né? Então, esses são alguns aspectos da pandemia e da necessidade de que existam políticas que pensem isso a partir da ótica das mulheres. Então, recentemente, tá uma briga aí entre advogados, entre judiciários e advogados de uma forma geral, por conta do retorno ou suspensão dos prazos. Então, o que eu tenho sustentado, inclusive falei ontem no primeiro encontro de advogados do Norte, falei sobre a importância da gente colocar uma perspectiva de gênero no retorno desses prazos, porque são mulheres que estão com sobrecarga de trabalho doméstico dentro de casa, que não podem contar com a rede, que não podem contar com as domésticas para aquelas que têm, né, para aquelas advogadas que têm esse suporte, e é praticamente impossível, e é uma decisão muito difícil também, entre você se sustentar ali, ter a sua questão de sobrevivência, e também ter que ter essa sobrecarga de trabalho doméstico. Então, a perspectiva de gênero é basicamente isso. Ela é basicamente você reconhecer dentro de uma política pública quais são os elementos sociais que geram uma desigualdade e tentar aplicar nessa política pública o reconhecimento dessa desigualdade. Então, olha, eu entendo que essa mulher, que é uma mulher branca, classe média, ela tem oportunidades e ela tem acessos diferentes dessa mulher que é uma mulher negra, periférica, e que tem, sei lá, 3, 4 filhos, que não tem uma ajuda doméstica, que ela é sozinha o sustento da sua casa,
Então, a política pública ela precisa ser capaz de perceber essas desigualdades e tentar equilibrá-las no exercício da sua prestação jurisdicional, não, da sua prestação estatal. A gente tem a segunda pergunta seria exatamente com relação a isso, porque a gente vê que a gente tem esses recortes, né, das mulheres estarem sofrendo mais com relação a trabalho e as mulheres sempre com relação à violência, né, que os números aumentaram muito de violência contra a mulher na quarentena, e é exatamente o que você falou, de que não é o Covid-19 que causa violência, não é o isolamento que causa violência. Os homens já eram violentos, eles só potencializaram a violência com a convivência, com o estresse, com tudo isso. Tudo é fator potencializador, né? Só que hoje mesmo saiu uma pesquisa que a produção científica de mulheres diminuiu de pesquisas e de homens aumentou. Então a gente sabe que, obviamente, carga que você falou agora, de trabalho, fazer tudo isso, não ter uma ajuda e os homens não terem, de maneira geral, toda essa sobrecarga. E ainda dentro desse recorte, a gente tem que a gente fala de violência contra as mulheres, né? Não contra a mulher, que é o que você acabou de falar também. Aqui queria que você explicasse um pouco por que a gente fala isso, por que a gente está falando tanto, que a gente não está todo mundo no mesmo barco nesse momento, essa fala, então estamos todos no mesmo barco. Não estamos, por que não estamos? E uma última coisa, se essas políticas públicas, como que elas chegam a todas as mulheres? Sobre a pesquisa que saiu hoje da queda, né, da produtividade de mulheres na produção científica. Isso daí não é nada que a gente já não soubesse, é o que eu falei no início. A pandemia, ela não trouxe nada de diferente para a vida da mulher na sociedade. Nenhuma desigualdade foi trazida pela pandemia. Ao contrário, elas se aprofundaram. E é muito importante que a gente perceba que esse é um momento chave de fazer uma demanda política com relação a isso. Porque essas questões, elas estão em evidência. E a gente precisa fazer com que ela não saia mais da pauta política, né? Então, essa é uma questão. Não é novidade nenhuma. As mulheres, elas estavam numa ascensão de produção acadêmica, de produção científica. Então, já tinha algumas pesquisas dizendo que quem era responsável por maior parte da produção científica no Brasil eram as mulheres. Então, já tinha aí uma ascensão disso. E aí, com essa sobrecarga de trabalho, então vejam que não tem como a gente isolar só um assunto. Eles estão todos interligados, né? Então, com essa sobrecarga de trabalho sobre as mulheres, esse também é mais um impacto. Eu lembro que semana retrasada participei de uma live com as magistradas do TRT, com as juízas do TRT. E elas diziam exatamente isso. Fizemos um grupo de trabalho com pesquisas para fazer um grupo de trabalho de gênero aqui dentro do tribunal. E aqui a gente identificou que os índices de produtividade, eles são todos baseados numa perspectiva masculina. Então, essas questões do trabalho doméstico, elas eram ignoradas. Mesmo que seja quase uma obrigação de integrantes dos tribunais do trabalho saberem que a OIT, ela tem um dado que fala sobre a dedicação de homens e mulheres para as atividades domésticas. Que as mulheres chegam a fazer 21 horas de trabalho semanais, de trabalhos domésticos não remunerados, diga-se de passagem, em comparação aos homens apenas oscila ali entre 8 e 10 horas semanais, né? Então, é um dado que é da OIT, né? Basicamente, a gente precisaria todo mundo ter conhecimento desse dado e ter que trabalhar em cima dele, inclusive sobre os índices de produtividade. Isso na academia não deveria ser diferente, né? Como é que ela chega em todas as mulheres? Olha, é óbvio que a gente... Bom, primeiro que a gente passa pelo ponto de mulher ou mulheres, né? Não existe uma mulher, não existe uma categoria universal de mulher. Então, isso é basicamente o que as mulheres do movimento de mulheres negras, ali quando começa a surgir essa ideia de que existe uma linearidade aí, histórica de movimentos, ali no momento de sufrágio ainda, o que as mulheres negras elas denunciavam nesse movimento das sufragistas, que é reconhecido como a categoria universal de mulheres, né? Elas denunciavam que naquela pauta daquele movimento de mulheres, naquela oportunidade, as mulheres negras não eram contempladas naquela pauta. Por quê? Porque as mulheres brancas elas estavam reivindicando uma posição que as mulheres negras ainda não tinham alcançado. E não só estavam reivindicando esse posicionamento,
como elas se beneficiavam dessa estrutura. Por quê? Para que elas saíssem de casa para trabalhar, alguém tinha que ficar em casa cuidando da casa e da família, né? Então, tem uma questão aí do homem branco, depois vem... enfim, existe uma confusão sobre essa hierarquia, se o homem negro estaria acima ou abaixo da mulher branca. Não vou entrar nesse debate, vou entrar no debate de que, ainda que a gente pense nessa hierarquia, mulheres negras e mulheres brancas não estão na mesma posição, né? Então, isso, o movimento de mulheres negras já vem denunciando historicamente, né? E é a partir dessa estrutura que a gente precisa pensar uma política. Principalmente porque o nosso país ele tem na sua composição social, né? Na sua composição populacional, um número muito maior de pessoas, de população negra, né? Que se reconhece ali, não se reconhece como negra, mas o IBGE, ele bota numa mesma categoria negros e pardos, né? E isso a gente compreende ali que a população branca do nosso país, ela não é majoritária nesse sentido, né? Então, quando a gente está pensando na política pública, a gente tem que pensar ela a partir das diversas categorias de mulheres, que não é uma categoria universal, né? E aí eu gosto sempre de citar Bell Hooks nessa fala, porque ela fala assim, eu não sou uma mulher, no sentido de dizer que o movimento feminista ele foi muito alinhado com uma perspectiva racista, né? No sentido de que, ainda no debate sobre escravidão, e aí recentemente a gente falou aqui, né, a gente comemorou, não sei nem se pode dizer isso, mas a gente tem uma data em alusão ao abolicionismo, né, que teoricamente branco, falando na teoria da branquitude, a princesa Isabel veio e salvou, libertou os escravos, né? Então, o 13 de maio ele vem como uma alusão a isso, e aí a gente tem um debate importante sobre isso, porque o que a Bell Hooks falava nesse momento e que é cada vez mais urgente que a gente retorne a esse debate? Ela dizia que ela diz nesse livro que as mulheres, elas não foram contra, elas foram contra a escravidão naquele momento, mas elas não foram contra o racismo. Isso é importante que a gente entenda quando está falando de política pública, porque a gente separa muito bem aqui que quando essas mulheres elas eram contra a escravidão, mas não eram contra o racismo, são as próprias mulheres brancas e homens brancos, esse sistema da branquitude, que reconhece, né, que existe uma diferença política nessas pautas. Então, o combate à escravidão naquele momento, ele era uma questão moral, ele não era uma questão política. E é por isso que ele não junta aqui com racismo. E uma questão econômica também, né? Porque a gente tem que pensar nesse momento da história, quando a escravidão acaba, ela já está ali terminando, já não tem mais base política e econômica que sustenta, né? Quando a princesa Isabel vem e pega esse crédito, na verdade era uma coisa que já não estava mais se sustentando, a gente já tinha pressão de fora, já tinha uma pressão econômica para que acabasse a escravidão, que é completamente diferente de acabar o racismo, é exatamente isso. Não é nem que ela já tinha se esgotado, mas é que as tecnologias para perpetuar a escravidão no corpo negro, especificamente, né, nessa fala, elas foram se atualizando, né? E aí elas foram ficando de um outro formato, que não mais naquele, né? E aí é por isso que é muito importante essa fala, porque uma coisa é você ser contra a escravidão por uma questão moral, a outra coisa é quando você ser contra a escravidão não acompanha o teu debate político sobre ser contra o racismo. E é por isso que ele tem se perpetuado tanto. E aí essa é uma questão que ela é estruturante na nossa sociedade. Então, quando você pensa políticas e você pensar, por exemplo, que as mulheres negras, a representação política de mulheres negras não chega a 1% no parlamento, como é que eu posso trazer essa perspectiva para uma política pública? E aí não é essencializando, não. É de fato a ausência desse debate, da ausência dessa perspectiva no cenário político. E aí, quando a gente vai falar, por exemplo, por que a gente não está debatendo só mulher? Porque, historicamente, a categoria mulher, ela se refere a uma categoria da mulher branca, né? Da mulher branca, da mulher classe média, é quase que um par do homem nessa hierarquia,
do homem branco, né? Então, é o homem branco, classe média, hétero. O da mulher também, a mulher branca, classe média, heterossexual. Até porque, assim, você diz das reivindicações, porque as mulheres negras já estavam trabalhando há muito tempo como escravas, quando a mulher branca pôde ter direito ao trabalho, né? E é curioso pensar assim, porque olha só, quando a gente pensa que a mulher branca, ela ascendeu ao mercado de trabalho na Revolução Industrial, ali mais recente, isso até, a gente ignora um momento da história, que é um momento que a Silvia Federici, ela resgata muito. É o momento da transição do sistema feudal ali, né, para o sistema mercantilista, para evoluir ao sistema capitalista, né? Então, a gente não pode ignorar esse momento, porque esse momento ele foi determinante na divisão sexual do trabalho das mulheres, na divisão sexual do trabalho de uma forma geral, e na desvalorização do trabalho de mulheres e do trabalho doméstico, na desvalorização e na hierarquização desses trabalhos. Porque o que a Silvia Federici está contando ali no Caliban e a Bruxa, no ponto zero da Revolução, é justamente que a gente passou ali 300, 400 anos de política capitalista reprodutiva, que significa que colocaram as mulheres nesse local, né, de uma política de reprodução, e não da política da produção. E aí já se apropriando dos termos do capitalismo, né? Então, a gente não pode esquecer esse debate, não é ele o centro daqui, mas ele também envolve o que eles estão todos interligados, isso diz muito sobre a sobrecarga de trabalho doméstico agora. E também sobre essas mulheres estarem mais vulneráveis por estar no mercado de trabalho informal. É justamente por isso que a política pública ela precisa ser pensada a partir de uma margem, né? E é isso que mulheres indígenas, por exemplo, mulheres ribeirinhas, que essa é uma realidade do meu estado, de mulheres indígenas e mulheres ribeirinhas, quando elas ascendem a uma posição política em que elas podem falar da perspectiva delas, elas têm sempre dito isso. A política pública e o debate sobre mulheres que estão à margem. E a gente não pode esquecer nunca as mulheres, as pessoas com deficiência, né? A gente não pode esquecer também, a gente está falando muito aqui da mulher branca e da mulher negra, mas existem outros aprofundamentos, outros atravessamentos sociais que vão demarcar esses corpos e que vão torná-los acessíveis ou não a essa política pública. Então, quando a gente fala, por exemplo, da mulher trans e que teve uma grande dificuldade ali de ter seu reconhecimento civil dentro do Estado, a gente possibilita, inclusive, que essa mulher ela possa ser tratada pelo SUS na forma que lhe cabe, que lhe deve ser tratada, né? Porque o SUS, durante muito tempo, não atendia essas mulheres, por exemplo, a ginecologia para mulheres trans. Né? Como é que eu marco se ali na carteira de identidade ainda tem o homem? Né? Sem nem saber ainda como é que aquele corpo está, porque a gente sabe que muitas já transicionaram ali anteriormente ao próprio reconhecimento da identidade civil. Né? Eu lembro de um artivismo da Rosa do Barraco, que era na rodoviária de Brasília, onde ela fica na escadaria com os peitos de fora, né? E aí, nesse momento, ela fala assim: se o Estado me reconhecer como mulher, ele vai me tirar dali, porque é um atentado violento ao pudor, né? A sexualização dos corpos de mulher. Se ele não me tirar dali, significa que ele não me reconhece como mulher. E é genial esse ativismo dela, né? Porque é exatamente esse binarismo que o judiciário funciona e que as leis funcionam para atender essas mulheres numa política pública. Então, enquanto a gente ainda estiver discutindo o judiciário, pensando o direito a partir de uma perspectiva binária, cada vez mais distante vai tornar a política pública dessas pessoas que precisam desse atendimento, né? E isso também são mulheres, né? Então, é isso que a gente precisa pensar. Quando a gente está pensando em mulher, a gente vai condicionar imediatamente, e essas são as condicionantes de uma narrativa dominante, a gente vai pensar imediatamente qual é a construção simbólica que eu tenho da mulher. É uma mulher branca, classe média. Uma mulher que agora, num tempo de pandemia, vai ter acesso ao celular e vai poder entrar no BO e vai saber ler tudo que está escrito ali para fazer esse registro virtual da violência que ela está sofrendo.
né? Teoricamente, a gente está pensando numa mulher que tem condições financeiras de sair da sua casa, de largar aquele agressor, né? A gente está pensando ainda numa visão de que essa mulher, eventualmente, se vier a se divorciar, ela pode perder a guarda dos filhos. A gente pensa também num direito que é muito patriarcal e num direito que vai favorecer os homens caso essa mulher vá acionar o Estado juridicamente, vai acionar o judiciário, né? Vai acionar ele judicialmente. Então, são essas diversas perspectivas. Por exemplo, a questão indígena, que é uma questão que a gente ouve pouco na mídia, por exemplo. Né? Por que a gente não está falando sobre mais um impacto genocida na população indígena? Né? Como é que essas pessoas elas vão ter acesso a gente já tem acesso a pouca coisa, essa é a verdade, né? Para essa pandemia, para enfrentar essa pandemia. Imagina os povos indígenas que não estão, as comunidades tradicionais, que não podem ter nem contato, que ela já não tem, que é super perigoso que ela tenha contato a essas políticas de saúde, e que a especificidade da forma como os indígenas se organizam ali na sua sociedade, ela é diferenciada justamente porque eles já estão, não todos, né, mas numa decisão social, sociopolítica ali, isolados dessa forma e com formas de organização diferentes da forma como a gente se organiza aqui. Então, a gente precisa pensar, né, como é que eu vou... como é que eu vejo muito a mídia criticando as pessoas que estão saindo de casa. Imagina que para quem não tem condições de se sustentar dentro de casa, é uma escolha entre sobreviver, não deixar meus filhos passando fome e me contaminar. Gente, eu no lugar dessas pessoas faria a mesma coisa. Eu acho que é muito cruel. A gente já tem dito isso algumas vezes, né? É muito cruel a gente falar para a pessoa e colocar essa escolha na mão da pessoa como se ela de fato tivesse escolha. Eu vi esses dias uma entrevista, inclusive, de um cara que estava na fila ali da Caixa, porque o auxílio não tinha saído, e o repórter pergunta para ele: mas você não tem medo de morrer? Ou alguma coisa assim. Ele fala: já que eu vou morrer, eu prefiro morrer de barriga cheia. E eu falei: gente, é genial essa frase, porque é isso, você está dando uma opção para uma suposta opção para a população que ela não tem. Então você fala: fique em casa, mas a gente não tem política pública que garanta isso, né? Então você fala: fique em casa, e você esquece que tem pessoas que não têm casa, você esquece que tem crianças que dependem da merenda escolar, né? Não vou nem entrar na história do Enem, do estudo, tô falando só do fique em casa. Você esquece que existem Ubers, manicures, diaristas, e tudo que você oferece é quase como se fosse uma solução homogênea, do tipo, é um auxílio de 600 ou 1.200 ali, como se isso fosse suprir toda a demanda social que a pandemia está gerando. E aí, nisso, eu acho que já dá para emendar, inclusive na terceira questão, que está muito linkada a isso. Desde o primeiro dia, eu disse, quando a gente sentou no primeiro dia e fez aquele suporte do Entre Elas, de colocar como urgência quem precisa de ajuda, quem pode oferecer, a gente tinha certeza ou esperança que seria uma medida paliativa do tipo, até todo mundo entender o que está acontecendo e as políticas públicas começarem a surgir. A gente tinha essa ideia de que ia surgir uma intervenção nos aluguéis, nos salários, mas as intervenções que surgiram foram ainda para ferrar mais a população, né? Então, tem MP trabalhista o tempo inteiro, né? Veio surgindo MPs trabalhistas, mas não surgiram outras coisas que tinham para acolher. Eu queria que você falasse um pouco da gravidade que a gente está tendo nesse momento. É claro que os governadores, em sua maioria, estão agindo um pouco melhor que a presidência, mas não que o executivo, mas não significa que eles estão sendo bons, né? Significa só que, diante de um cenário do executivo tão bizarro, eles estão sendo minimamente melhores. Alguns, eu vou falar aqui de São Paulo, do Dória, né? A gente tem exaltado o Dória de falar: nossa, ele está preferindo vida. Como se ele nunca tivesse oferecido ração para as pessoas, como se ele nunca tivesse mandado invadir um prédio com pessoas dentro, né? Demolir um prédio. Então, a vida que ele está pleiteando também tem um cenário ali na candidatura de 2022. Queria que você comentasse um pouco sobre
esse debate político, né? A gente não pode tirar o Covid-19 do debate político. Como que você está vendo esse cenário e o impacto que o discurso do presidente está tendo diretamente na falta do combate, na verdade? A gente está agora em um momento de que, ao meu ver e ao ver de muitos pesquisadores, etc., né, ao ver dos pesquisadores, a gente deveria, em São Paulo, entrar em lockdown, né? Eu acho que deveria ser a melhor solução para a gente diminuir as mortes. E aí eu fico pensando, né? Tá, a gente entra, que é o melhor a se fazer. E aí, e essas pessoas que já estão agora, que a gente não está em lockdown, e essas pessoas já estão, e tem vários lugares que estão, e eu acredito que já tem pessoas passando muita necessidade por conta disso. Essas pessoas já estão passando muitas necessidades agora, se a gente entra em lockdown, elas não podem trabalhar de jeito nenhum, só os serviços essenciais, enfim. E aí, o que vai ser feito, né? Tem alguma previsão? O que pode ser feito? Como que a gente consegue colocar comida na casa dessas pessoas com essas medidas que a gente, por exemplo, essa semana passada, entrou-se com o rodízio. Mas assim, só aglomerou mais pessoas no metrô, etc. Não foi nada efetivo, não aumentou o isolamento e as pessoas ainda foram colocadas mais em risco. Então, provavelmente, a preocupação se entra em lockdown e assim, também não vai dar outras medidas. Esse monte de benefício que não foi aprovado, que a gente não sabe quando vai ser, um benefício que realmente não consegue sustentar e nem ele foi dado para muitas e muitas pessoas. E aí, né, eu fico pensando muito, se a gente entra no lockdown, o que acontece? O mínimo que já é pouco, que já não é suficiente, já não está sendo acessado. E eu penso mais, assim, a história do lockdown e tal. A questão toda é que quem é contra ou quem o executivo, por exemplo, ele não oferece uma outra proposta, né? Não tem nada sendo debatido diferente disso. Eu não sei se vocês lembram, naquele primeiro pronunciamento do Bolsonaro, né? Aquele primeiro momento em que ele tratou como uma gripezinha, disse que era uma histeria coletiva e tudo mais. O efeito, ele foi imediato de deslegitimação desse movimento, né? Essa não é a primeira vez, na verdade, todos os dias a narrativa dele, a narrativa importa. Eu sou muito alinhada à galera da comunicação, assim, porque, e assim, o papel dos jornalistas nesse momento, né, claro, os jornalistas que estão comprometidos com a democracia, o jornalismo, a comunicação, ela tem um papel fundamental na democracia. E os jornalistas que não entendem isso, que não compreendem isso, né, que vão se alinhando a discursos fascistas, a discursos autoritários, é tiro no pé deles mesmo, né? Agora, muitos deles estão sofrendo com isso. Porque, olha, gente, atentem, a questão do Bolsonaro, da narrativa do Bolsonaro, ela é tão prejudicial à democracia porque ela nos traz uma ideia de que a democracia, ela é uma homogeneidade. E é justamente isso que a democracia não é, porque a ideia de democracia para todos é uma ideia de homogêneo. E não é. A ideia de democracia é uma ideia de pluralidade. E é isso que a gente tem que saber. Então, a gente tem que entender que nós não estamos pensando todas com a mesma cabeça, que a gente não tem todas as pessoas a mesma opinião, mas que é só no momento num espaço, num cenário de democracia, que a gente vai poder discordar. E hoje em dia, com essa polarização desse debate político, a gente perdeu a possibilidade do diálogo, porque a narrativa do governo federal, desse governo federal que está aí, é de que você não pode discordar da forma que ele acha, né? E, sendo que ele discorda de tudo aquilo que vem se discutindo mundialmente. A OMS, ela já havia, eu não lembro exatamente qual é o ano, reconhecido a violência contra a mulher como uma pandemia. A gente está vivendo uma pandemia que ela está se alastrando, né, mundialmente, e que está matando pessoas. E estamos todos tendo que enfrentar isso sem nenhuma outra medida eficaz que não o isolamento social. Então, não é que o isolamento social vai impedir... a gente não está enfrentando o vírus com o isolamento social. A gente está, na verdade, é uma medida para tentar se proteger. É a única medida que a gente tem disponível para tentar se proteger dele. Esse é um ponto. A gente não tem nenhuma medida comprovada de enfrentamento a esse vírus. Nenhuma. Se eu estou desatualizada, por favor,
me coloquem aqui, mas até onde a gente sabe, cientificamente comprovado, testado e tudo mais, não existe nenhuma medida de enfrentamento. A medida de isolamento é uma medida preventiva. A narrativa de um executivo, a narrativa dos nossos na política, ela impacta muito sobre a percepção popular, porque as pessoas, o nosso Estado brasileiro, ele viveu ali no momento dele de transição democrática, pouca gente fala isso. Na verdade, os cientistas políticos já estão falando isso sempre, né? A gente tem muito na nossa Constituição resquício de um combinadinho ali com a ditadura, com o tempo de ditadura militar, né? Então, a nossa Constituição, ela deu ao Poder Judiciário um poder muito maior do que ele deveria ter nesse contexto de uma Constituição cidadã, justamente pelo medo das políticas ali, dos políticos, né? Já criminalizando essa política. Que interessa a quem? A criminalização da política, esvaziar os debates políticos, interessa a quem? Sempre há uma política autoritária, né? Sempre há uma política dominante, que a gente sabe quem é no nosso país, né? Então, essa narrativa, ela pega e ela funciona porque ela tem um impacto na população que não teve a educação e o acesso necessário para ingressar nesse debate político. E aí, eu não sei quando foi, se foi ontem ou foi hoje, mas teve uma atriz, Fernanda Concon, Fernanda, não lembro agora se foi. Ela fez um vídeo ontem ou hoje nas redes sociais dela, que ela fala basicamente sobre a questão do Enem, e aí ela fala assim, eu fiz uma pesquisa rápida aqui na internet, e aí ela refuta todos os argumentos do ministro da Educação, né? Então, olha só como são essas narrativas, né? Ela é uma atriz de 17 anos, né? E fez uma pesquisa rápida na internet. Então, a Anitta, recentemente, fez uma live ali com a Gabriela Prioli, de mais de 100 mil acessos, sei lá quantos foi, na live dela, onde ela dizia, eu não sei exatamente, os ministérios integram o Poder Judiciário. Na verdade, aquela fala da Anitta é o absoluto senso comum da nossa população, que não sabe o que é representação, o que esses políticos de fato representam, né? E aí a esperança deles na nova política, eu não sei, na nova política no herói, né? O povo brasileiro ainda quer muito um herói, né? As narrativas do herói na política, aquela coisa elas funcionam mesmo, né? A gente percebe, até agora que eu tô na loucura do direito com a psicanálise, vendo essa figura quase que paterna que colocam em cima do Bolsonaro, né? Como se o presidente ele tivesse que ser essa pessoa paternal mesmo e não assumisse um poder político, né? Eu acho que é um pouco nesse lugar. Tem muito a ver com isso. Isso tem a ver com o poder da narrativa, né? Então as pessoas esperam que ele detenha todo o poder e toda a capacidade de fazer todos os outros organismos sociais e estatais funcionarem. Quando a gente fala, por exemplo, poder executivo, e muito se associa ao presidente, o poder executivo, na verdade, não é só o presidente. E não tem nada mais simbólico para a gente agora do que a gente imaginar. O ministro da Saúde, o atual, ele é poder executivo. Mas, tanto ele quanto o antigo, né, o Mandetta, eles não se alinhavam ao discurso do Bolsonaro. Eles todos estão no poder executivo, mas quando você pensa executivo, você não pode só pensar o presidente, porque tem diversas outras pessoas do executivo atuando ali na política pública, né? Na ponta da política pública. Então, eles não têm um pensamento totalmente alinhado, e é por isso que a gente precisa entender qual é o papel de todos esses poderes no nosso cenário político. Cada um desses poderes vai ter uma responsabilidade, né, inclusive política, inclusive institucional, sobre as suas falas. Qual é o peso dessas falas na vida de cada uma dessas pessoas? Vamos lá. Dória recentemente falou, gente, a questão de ficar em casa é a questão mais segura. Mais segura para quem? Se a gente pensar numa perspectiva de mulher, talvez não seja, né? Fiquem em casa. Temos todos casa? Vamos fazer o seguinte, vamos isolar o grupo de risco. Como é que você isola o grupo de risco?
Se eu pegar Covid, eu não tenho como me isolar. Eu moro numa casa onde tem 7 pessoas, sendo pessoas, inclusive, do grupo de risco. Como é que faz isso? Então, tem um poder muito grande essa narrativa. Dória também foi outro que virou, eu não tenho como não falar dele, né? É praticamente uma fábrica de elementos. Bom, então, a narrativa ela é muito importante, né? Os recortes das falas que esses políticos fazem, geralmente é o que ganha o noticiário, né? Então, você não vai ter acesso a uma fala mais ampla, a uma contextualização, geralmente é uma chamada mais específica, e recentemente o Dória fez um apontamento ali de que os homens eles desobedeciam mais essa medida de isolamento social e jogou para as mulheres, veja só que novidade na sociedade, a responsabilidade de segurar esses homens em casa. Né? Então, essa narrativa ela é muito importante, ela reflete também as questões sobre masculinidade, né, Nath, que tu pode falar um pouco mais nessa questão sobre a área da saúde. Porque a gente sabe que os homens, nessa situação do Covid, eu não tenho dados sobre isso exatamente, mas a gente sabe que os homens eles adoecem mais por conta de falta de autocuidado ali, imposto pela masculinidade, que não incentiva. O homem, às vezes, é questionado a sua masculinidade por querer ir no médico, por querer se cuidar. Muitos homens morrem por não fazer exame de toque, por acreditar que isso vai ser, enfim, vai questionar a masculinidade dele. Tudo isso, eu trabalhei no hospital, eu via muito isso. O quanto que essa masculinidade tóxica, que na verdade é toda a masculinidade, né, do jeito que o patriarcado estabelece a masculinidade, como isso interfere e faz com que os homens adoeçam. Essa questão da responsabilização, só fazendo um gancho, a gente já vê desde quando o Moro tomou posse, que ele disse que o aumento da violência contra a mulher é por conta de que a gente está se empoderando, né, esse tipo de coisa. Então, sempre jogando para a gente esse aumento da violência, quando na verdade não, o aumento da violência contra a mulher é sempre uma responsabilidade do homem, do patriarcado violento que agride, sempre é direcionada ainda de todas as sobrecargas que a gente tem, a gente parece que ainda tem que dar conta das demandas que não são nossas e da nossa própria violência, né? O quanto isso é agressivo. Emendando só uma última pergunta, Natasha, você trabalha muito com mulheres na política, né? Como a gente já disse no início, e nos últimos tempos teve uma mudança, né, no sistema eleitoral que acabou favorecendo mais as mulheres. Aí queria que você explicasse um pouquinho para a gente como que era antes, como que ficou agora, no que isso favorece as mulheres. Né? Tem uma apresentação que eu fiz para uma aula lá de criminologia feminista no BCCRIM e que é exatamente sobre essas narrativas no impacto da violência contra a mulher. Então, a gente tem 2 falas que tem um peso muito forte. Essa do Moro, logo que ele assumiu o Ministério da Justiça, né, falando sobre, meio que tentando fazer a justificativa ali da violência. E mais recente agora, do Bolsonaro, com relação à pandemia, que ele falou assim, as pessoas estão todas em casa, não estão trabalhando, resta o quê? Né? Isso é um posicionamento, teoricamente seria um posicionamento sobre o aumento da violência contra a mulher. Então, assim, essa fala ela tem um peso muito importante, porque ela é uma fala que reflete o senso comum, logo, ela é facilmente abraçada pela população, né? A gente já vive numa sociedade patriarcal, então a gente viver numa sociedade patriarcal significa não romper com essa ideia de hierarquização. Então, o homem, a ideia de que o homem está acima e que ele pode bater na mulher é uma ideia patriarcal, é uma ideia que ela se sustenta nas narrativas, né? E que ela vai sendo legitimada em todas as outras políticas, as legislações e tal. Mas ela ganha corpo e ela vai sustentando na narrativa e muito reproduzida também por mulheres, né? Mulheres que, apesar de reproduzirem esses discursos machistas, você vai denunciar uma violência contra a mulher, as suas amigas, uma violência do seu marido, as suas amigas vão falar, não, mas você é mulher, você tem que sustentar esse casamento, né? Reza por ele que vai passar, ele vai mudar. É toda essa carga emocional, essa responsabilidade da mulher sempre ser né, esse sustento aí da família, sustento mental, sustento psicológico dessa família. Então, essa fala, ela encontra um eco muito grande na sociedade porque nós vivemos numa sociedade patriarcal, né? Então, quando a gente está falando de uma sociedade que tem dificuldade em politizar suas demandas,
essas narrativas, elas são facilmente abraçadas. A narrativa de, é uma teoria da conspiração, não fique em casa, pode sair. Mas a economia tem que voltar. Gente, a narrativa de salvar CNPJ e não salvar CPF, ela pegou tanto, né? É uma narrativa tão dominante do sistema capitalista neoliberal, que ela faz com que as pessoas nem consigam raciocinar, na verdade, que quem move isso daqui é o trabalhador, né? Então, quando uma empresária vai para frente do STF lá e fala, se não fossem os empresários, vocês não teriam emprego, é uma distorção completa do sistema de produção, assim, que é absurda. Que eu digo, inclusive, que se nós na faculdade fôssemos doutrinados por Marx, que é como dizem por aí, advogado não se achava elite nesse país, gente. É uma completa distorção da realidade e que as pessoas vão reproduzindo, porque é fácil de reproduzir. Olha só que legal, o empresário que dá emprego, né? E aí criei o empresário, o empreendedor de si, quando na verdade nada mais é do que um outro trabalhador que está trabalhando muito mais e sem nenhuma garantia de direitos. Então, assim, essas narrativas, elas funcionam porque elas pegam rápido, porque elas na verdade, são uma reprodução do senso comum. E assim, a Márcia Tiburi, eu já falei isso no podcast aí da Nath, ela tem um livro que é muito legal, que é o Como Conversar com o Fascista. Esse livro é legal, inclusive, para que a gente entenda como que são formadas essas narrativas. Elas são narrativas não passíveis de uma discussão, né? E alguma coisa que não é passível de uma discussão, ela não pode ser construída, né? Ela tem dificuldade de ser, ela tem uma facilidade de ser refutada, mas ela foi construída para não ser discutida, para ser uma verdade absoluta, né? Então, ela funciona porque ela é rasa e ela encontra um amparo social muito grande. Sobre a participação das mulheres na política, né? A lei de cotas de gênero, cotas de sexo, que é como a legislação mesmo prevê, ela é uma lei que tem mais de 20 anos. Né? Então, o que ela veio trazendo? Ela veio trazendo que teria que ter ali no registro das candidaturas 30% de cotas de sexo. Sexo, é o binarismo, né? Do direito. Bom, então, o que a literatura vem apontando desses 30%? É que ele não é o suficiente, que ele depende de diversos outros fatores, o sistema político, como é que funciona, as listas fechadas ou abertas. Superada essa discussão, na verdade que ela não foi superada ainda, né, porque ela exige um outro debate político, que é sobre o debate do próprio sistema político, como funciona no Brasil. Mas o que se verificou? Né, que teve um aumento significativo de mulheres, mas nada que chegasse próximo à representatividade de 30%, né? Ele sempre esteve oscilando ali. Ele era no momento 5%, 7%, ele passou a oscilar entre 12% e 15%, né? Mas nunca chegando aos 30%, por exemplo. A cota é de 30%, mas a representatividade de mulheres nem chega a alcançar esses 30%. E aí, o que se discutiu também com essa inserção das mulheres na política? O que começaram a chamar, que não começaram a chamar agora, mas que pegou uma fama ali, das candidaturas laranjas. Gente, quando a gente fala em candidatura laranja, automaticamente a gente pensa na candidatura de mulheres. Como se nunca tivesse existido na história do sistema político brasileiro candidaturas laranjas. Fosse algo específico de mulheres. Existe uma falácia sobre a participação da mulher na política, que é que mulher não vota em mulher e também que mulher não gosta de política. Quando, na verdade, toda essa sobrecarga de trabalho nos gera um tempo de fazer a política que ele é diferente. O homem, ele tem mais tempo para fazer essa política, ele tem mais tempo para as campanhas eleitorais dele, e diante de toda essa sobrecarga de trabalho, sobretudo trabalho doméstico, trabalho familiar, trabalho de cuidado, é claro que sobra menos tempo para essas mulheres participarem da política. E a gente tem um outro fator aí também, que é o fator da violência política sexista. Essa violência política que as mulheres enfrentam, ela também ela avança para muito mais, para muito além do que só a questão política. Ela geralmente destrói a família dessas mulheres,
ela destrói a moral dessas mulheres, né? Então, não é só um debate político que está acontecendo ali. Ele é devastador para a família dessas mulheres, que tem a sua vida imposta, que tem a sua intimidade imposta e que exposta, e que ela é muito mais prejudicial para mulheres na sociedade que a gente vive do que para os homens, né? Então, esses são alguns aspectos que fazem com que essa subrepresentação ela se aprofunde para as mulheres, mas não é uma escolha dessas mulheres. Na verdade, é mais um campo em que essas desigualdades elas estão refletidas, né? Então, recentemente, e aí vem a ascensão das mulheres, a importância também dessas mulheres ascenderem a esses espaços de comando, é que quando as mulheres começam a ocupar esses espaços no TSE, por exemplo, é quando ela começa a entender, olha, vem cá, a cota, ela não é suficiente. Eu preciso que você considere que essa mulher, ela precisa ser encarada como uma concorrente nesse processo eleitoral, né? E aí, ela nesse processo eleitoral, ela precisa de quê? De recurso. No Brasil, você não faz política sem recurso. Não faz. É uma característica do povo brasileiro, né? Diversos fatores. Como é que você chega nessa população? Então, e aí foi essa, inclusive, é uma decisão muito contestada judicialmente, porque é considerada uma decisão que tem alguns vícios no seu procedimento, mas a ideia permanece, a substância permanece, e se o parlamento tivesse um comprometimento de ampliar a participação das mulheres na política, eles já tinham feito e eles não fizeram, eles só fizeram o quê? Contestar essa decisão, né, que foi uma consulta da bancada feminina do Congresso para o TSE, dizendo assim, olha, vamos ampliar essa cota de 30%, vamos expandir a interpretação dessa lei para ampliar essa compreensão de que as cotas de 30% para o tempo de TV, para o tempo de rádio e para a distribuição dos recursos, né? Então, o que você tinha antes? Você tinha essa cota, né? Mas o tempo de TV, o tempo de rádio, o recurso que era destinado para essas candidaturas, atentem, o que as pesquisas, o que os estudos estão apontando, o que a literatura aponta, que essa destinação, ela não chegava nem a 5% para a candidatura de mulheres. Então, será realmente que eu, enquanto partido político, estou apoiando, estou defendendo uma ampliação da participação dessas mulheres? Então, o questionamento era esse. O que muda também é que antigamente servia esse percentual para as coligações de uma forma geral. E agora não serve mais. Então, os partidos, eles vão ter que correr atrás de colocar essas mulheres aí. E aí, eu sou muito procurada aqui por uns dirigentes partidários, no sentido de partidos que não têm esse comprometimento, que não tiveram esse comprometimento nunca, para falar assim, e agora? As mulheres não querem se candidatar. E eu falei assim, você veio agora, né? Como se as eleições não tivessem marcadas, como se vocês não soubessem qual é o tempo das eleições. Vocês agora, 3 meses antes das eleições, vocês estão querendo catar essas mulheres de qualquer lugar, né? Então é isso, é assim que você está demonstrando o seu comprometimento com essas mulheres. Igual o sistema de cota nas empresas mesmo, né? Tem que preencher as vagas de PCD, sai correndo, né? Então a questão da representação das mulheres precisa compreender toda essa desigualdade dos acessos, das oportunidades, né? Não é uma mera escolha de que mulher não vota em mulher, não é uma mera escolha de que as mulheres não querem se candidatar, né? É uma falta mesmo de comprometimento dos partidos políticos, né? Eu lembro que recentemente a ONU lançou uma cartilha sobre essa questão da inclusão de mulheres, não só de mulheres, assim, mas de uma maior subrepresentação e uma responsabilidade dos partidos nesse ponto, porque tem isso, né? Poucos deles são representados de fato, são dirigidos por mulheres, e isso acaba também refletindo. Então, quais são as especificidades da vida de uma mulher que faz com que ela não participe ativamente da política? Essa tem sido uma bandeira que eu tenho levantado muito na OAB, por exemplo, que é um espaço político onde eu atuo. Como é que você cria uma estrutura para que essa mulher possa participar
reconhecendo as desigualdades dela, né? As desigualdades que a sociedade colocou ali para ela em diversos aspectos, seja no aspecto jurídico, seja no aspecto político, seja no aspecto social, seja no aspecto institucional, né? Então, eu ouço muito essa fala, inclusive já ouvi dentro da própria OAB, quando em determinado momento alguém falou assim: a gente, para atender a cota de 30% de mulheres na diretoria, na chapa, a gente vai precisar preparar essas mulheres. Como se as mulheres nunca estivessem preparadas, como se elas não estivessem preparadas para ocupar esse espaço. Sendo que tem um livro que eu gosto muito, que é uma autora que eu não vejo ser muito trabalhada quando o assunto é mulheres e política, e ela é uma das minhas preferidas, que é a Fanny Tabaque. Ela tem um livro que fala de mulheres, mulheres no poder público, mulheres e poder público, alguma coisa assim. E aí ela fala, as mulheres, elas sempre estiveram no debate político, né? Mas na década de 70, os partidos tiveram um posicionamento de excluir elas de excluí-las desse processo, dessa construção partidária para o processo de redemocratização. Então, preste atenção, como é que, sustentando todas essas políticas, como é que a gente vai conseguir se inserir nesse debate, né? Depois, sei lá, de 30, 40 anos. Então, essas análises, elas precisam ser feitas. Houve, sim, um momento em que as mulheres foram retiradas do espaço público, porque as mulheres sempre ocuparam o espaço público. Então, teve uma decisão, sim, política, que é uma decisão política capitalista, de retirar essas mulheres para desvalorizar o trabalho dessas mulheres, para desqualificar essa fala dessas mulheres, né? Para quê? Para atender uma hierarquia de corpos sociais que funciona numa lógica capitalista. A gente não pode esquecer qual é o sistema político e econômico que a gente está, né? Então, a gente precisa contextualizar esses debates, a gente precisa criar elementos, resgatar elementos históricos que vão sustentando esses debates. E por que eles se sustentam tão facilmente dentro da esfera política? É por conta disso. Eu acho que nesse quadro também, a gente também tem, acho que a questão da representatividade, da representação ali, na verdade, né? De como o Bolsonaro fala e tem essa representação toda que a gente falou, de que a gente sofreu um impeachment de uma mulher presidente depois de muito tempo, né? Depois que tanto foi lutado, que não foi à toa, que teve várias questões sexistas envolvidas, né? Não dá para dizer que é uma mega coincidência, o quanto agora a gente precisa lutar para fazer com que esse patriarcado acredite que pode ser bom ter uma mulher no poder, né? Então, assim, acho que tudo isso ficou uma representação muito negativa, que também não é à toa ali desse sistema, né? Não, como a Nath falou, né? Tipo, a narrativa ela vem sendo construída há muito tempo, na verdade. A gente entrou por uma história que estava sendo contada por outras pessoas, né? E a gente está tentando se tornar protagonista de uma história que começou a ser contada por outras pessoas. O papo, assim, você sabe, todo mundo sabe, sou super fã da Nath, quero esse curso aí de mulheres na política, já sou fã de carteirinha e falo, quero. Então, é sempre um prazer te ouvir, assim, a gente sempre deixa uma dica cultural, você deu algumas ao longo da sua fala, e gostaria de te pedir para deixar uma específica ali para a gente ressaltar. E mais do que isso, antes, eu queria só fazer um adendo, que é uma coisa que eu tenho feito em todos os canais. Eu achei muito importante essa iniciativa da Anitta em fazer as lives, em se comunicar com quem quer aprender, até por conta do alcance dela. Mas eu queria fazer um convite para as pessoas para que elas busquem informação em diversas fontes, né? Não é porque a gente está aqui falando, ou porque a Prioli está ali com a Anitta, ou porque tem outras pessoas falando coisas que a gente vai tomar como verdade. Questione, vai atrás de fontes. A gente deixou aqui vários pensadores, vários diálogos, levantou alguns momentos históricos. Gente, assistir coisas é sempre papel e caneta. Se anota, coloca, não entendi, e depois você vai atrás, vai questionando. Eu acho que a gente não é estimulado, a gente não é estimulado até esse viés de pesquisar mesmo, de não acreditar em verdades absolutas, né? Não acreditar porque essa pessoa está na TV, ou porque ela tem um lugar de fala, ou porque ela tem essa boa comunicação, enfim, está dizendo alguma coisa que isso é verdade. Questione
questione o que eu falei aqui, questione o que as Nats disseram, questione, vai atrás. A gente citou algumas vezes Silvia Federici. Vai atrás do livro, lê, vê se o que ela disse para você cai como a gente está dizendo, né? Eu acho que a gente está muitas vezes querendo a informação muito mastigada. E a informação não chega para a gente mastigada. Para a gente ter uma opinião, a gente tem que beber de várias fontes e dali você cria a sua opinião, né? A gente não pode colocar isso como posto. Então, eu queria fazer esse adendo porque a gente deixa dica cultural aqui sempre no podcast do Outros 500, também no Instagram, nas nossas redes sociais, a gente está sempre dando dica. Vai atrás dessas dicas, vê, ouve o que o outro lado. Se você ainda não tem uma opinião formada, vai atrás de tudo. Não queira a informação mastigada, porque não existe nenhum discurso livre de manipulação. Não existe. Sempre que a gente se dispõe a falar alguma coisa, de alguma forma a gente está tentando manipular, mesmo que, enfim, com as bases do que a gente acredita, do que a gente sabe. Então, minha dica cultural antes de vocês é pesquisem, papel e caneta, tudo que for ouvindo, vai anotando. Depois vai atrás para ver se o que eu disse que a pessoa disse, ela realmente disse. Não é uma questão de manipulação. Eu entendi a tua questão. É uma questão de que a ciência ela não é neutra e as nossas perspectivas também não, né? Então, é óbvio que eu, por exemplo, quando vou falar de política, se eu sou uma ativista feminista, é óbvio que a minha perspectiva de encarar a sociedade, ela tem com a teoria, ela encontra na teoria feminista um fundamento que eu acredito ali que é um fundamento que não pode deixar de estar na pauta central dessas análises, né? Cada uma de nós, né, a gente, por exemplo, eu e a Natália de Campos, que vemos do direito, eu não sei como é na psicologia, mas no direito é tudo assim. Ah, o mestre, não sei o quê, não sei o quê. Ah, o dogma, não. É tudo assim como se fossem questões inquestionáveis. Em todo lugar, viu? Não é só em toda a Pronto. E aí a minha dica seria, nossa, claro, me seguir no Instagram, @política para mulheres. Seguir porque tu quer seguidores? Não, seguir porque lá eu disponibilizo no link da bio, inclusive, uma pasta no Drive que eu não sei quem foi que fez, mas que eu amo já essa pessoa sem nem conhecê-la, que juntou várias literaturas aí sobre todos esses assuntos que a gente discute. E aí eu só fiz colocar lá, não fui eu que criei essa pasta, eu só fiz colocar lá na minha bio para que as pessoas corram atrás. Eu só queria deixar registrada uma dica que eu deixei ontem no meu Instagram e que me fez muito sentido, porque foi uma coisa que eu aprendi em 2010, quando eu fazia Ângulo Tamandaré, fazia cursinho, e o Aníbal, o professor de redação da época, deu a dica para a gente ler a Folha aos sábados, que tem a coluna Tendências e Debates, que tem todos os dias, na verdade, mas aos sábados eles pegam um tema e colocam duas pessoas que são estudiosas do caso. Então, por exemplo, sábado passado o tema era por que a gente não pode imprimir dinheiro ou por que a gente pode imprimir dinheiro. Então, eram dois economistas com opiniões diferentes. E aí eu acho que é muito legal, porque a gente pode ler as duas opiniões com pessoas que têm algum embasamento para falar sobre aquele determinado assunto, e dali, terreno fértil, dali você anota o que você gostou, o que você concorda, o que ficou em dúvida e vai atrás das suas informações. Agora eu tô lendo um artigo que chama A Questão da Mulher na Perspectiva Socialista, da Safiotti, tá? Muito bom, tô gostando bastante. Mas tem várias literaturas muito boas. Outra coisa que eu gostei muito esses tempos foi um podcast que é do QG Feminista e fala mais sobre o feminismo na perspectiva do feminismo radical, né? Mas, assim, é muito bom o podcast, super informativo, super fácil de compreender. Então, acho que essas duas indicações no momento. É sempre um prazer dividir entre três nates aqui hoje. Talvez a gente tenha abusado dos nates aí. Muito obrigada para todo mundo que acompanha nosso trabalho. Muito obrigada para todo mundo que tem acompanhado o nosso trabalho durante essa pandemia que está sendo intenso. A gente acabou tendo que deixar algumas produções de conteúdo de lado para conseguir dar conta de outras coisas também. É isso, gente. É muito difícil quando a gente pega o bonde andando e tentar sentar na janelinha. Então, assim,
se alguns conceitos não estão claros, vamos lá. E esse link que as meninas falaram, a gente pode deixar na legenda aqui no YouTube, para que todo mundo tenha acesso a essa biblioteca também. Vamos pesquisar, vamos atrás, porque tem muita gente interessada que a gente não tenha conhecimento, que é o que a gente sempre fala aqui. Conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Um beijo, gente. Beijo. Muito obrigada. Beijo, Obrigada, obrigada, até a adorei. próxima.